Eu falei no primeiro culto, estava mais frio no primeiro culto, agora está uma benção, viu? Você veio por causa do frio do segundo culto? Não, pastor, imagina. O pastor chegou aqui hoje 15 para 7 da manhã, irmãos. Eu achei que eu estava chegando em Aspen. Privilégio para nós estarmos aqui nessa manhã de ceia do Senhor. Nós vamos falar hoje, o tema de hoje é a Ele. Você já deve ter visto nas redes sociais. E por que o pastor pegou esse tema para hoje? Semana passada, eu e o pastor Lu, estivemos numa igreja, co-irmã nossa, a Igreja Batista de Jardim Utinga, ela fez 61 anos. Eu preguei lá no aniversário de 61 anos desta igreja. E é uma igreja que eu já preguei algumas vezes lá, mas esta vez foi muito especial, E nesse domingo eu estava lá pregando e eu conhecia, uma música, eu não conhecia, tocou uma música no louvor lá que me encantou e eu vi o derramar do Espírito naquela música. E essa música que nós cantamos aqui hoje, que a Bárbara ministrou com os irmãos, que fala Ele que me enxergou, é bonita, não é? Quem não conhecia essa música? Bastante gente, Então, assim, eu achei, mas não foi a música em si, foi o momento que a música estava naquela situação. Eu vou contextualizar os irmãos. Eu estava ali e era uma data especial para a igreja. 61 anos. Eu fiquei tão feliz no nosso aniversário de 50 anos, que eu falei, 50 anos. Eu estava pregando ali num aniversário de 61 anos. E nós vamos chegar lá, se Jesus não voltar, amém? Vai ser uma festa bonita também. Mas o que me chamou bastante atenção, que eu fiquei muito emotivo, foi que à minha frente, no banco da frente, ao lado do pastor Lu, estava ali um pastor, Jonas Machado, que é muito querido, é um amigo que eu tenho já há 40 anos. Esse pastor, ele me batizou, Ele me ensinou os primeiros passos no ministério. Foi o pastor que confiou o primeiro sermão a mim, que falou, vai pregar. Então, a base do meu evangelho é ele que me conheceu do nada. Assim, eu era uma pessoa que era católica, que me convertia, era um cara que tinha estudado para ser padre, E aí ele foi paciencioso comigo, me ensinou bastante coisa do evangelho, e ele estava ali numa situação muito especial. Ele conheceu a família da Anne primeiro que a mim, Ele, na hora que foi me apresentar à igreja, ele disse, vocês não sabem o que o Ricardo era. Porque eu conhecia a família da Anne já era evangélica, era uma família que era espírita. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o meu sobrinho e a irmã da Anne, lá de Curitiba, a Adriana. Veio pegar o frio de São Paulo, mas o frio de Curitiba, irmãos, ali, se Satanás criou o frio, foi ali. Então, olha só, a gente estava ali, e era a ex-igreja dela aqui em Santo André, A gente, numa situação, e quando o pastor Jonas começou a apresentar o evangelho para a família da Anne, era uma coisa muito especial, porque a família da Anne era toda espírita, de tocar tambor, essas coisas todas, E eles conheceram o evangelho. A Anne demorou um pouco mais, porque a Anne era dark. Irmão, vocês vêem essa pessoa hoje cantando bonita, aqui de jeans, bonito. Não era assim não, era tudo preto, negócio preto, cabelo preto, unha preta, cabelo preto, olho preto. Só Jesus na casa. É que Jesus me usou, irmãos, para salvar essa pessoa. Estava no lamaçal. Mas aí se converteu. E eu não era crente. A gente começou a namorar, a gente era adolescente. Eu não vou falar quantos anos ela tinha, irmão, que os irmãos podem denunciar para pedofilia. Não é, não. Eu era adolescente também, eu era um pouquinho mais velho que ela só, mas
eu não era crente, então eu esperava na casa dela, aos sábados, o pastor Jonas fez um ponto de pregação. Tinha culto no lar na casa dela. E eu ia para lá, esperava os crentes sair para eu chegar na casa dela e entrar na casa dela. Então era uma coisa muito interessante. E ele foi tão paciencioso comigo, né? Mas ele conversou com a Anne e falou que era desigual o jugo. E a Anne separou-se de mim. Eu fiquei bem triste, né? E nós ficamos um tempo separados. E depois eu fui andando por Santo André, bastante tempo depois, eu andando em Santo André, um dia eu estava e Deus tinha um propósito na minha vida. Eu andando no centro, entrei na primeira igreja que estava tendo culto de jovens à noite, sozinho, em Santo André. Ouvi as canções, ouvi o apelo, a mensagem, me entreguei a Jesus. E depois nos reencontramos e o resto da história os irmãos já sabem, né, irmãos? Engordei, casei, engordei, essas coisas todas. Mas Deus tem um propósito. E o pastor Jonas, que estava lá, no aniversário da igreja dele, completando 61 anos de igreja. Mas tinha uma coisa especial. Era a primeira vez que ele estava voltando da igreja, depois de um tratamento. Ele tinha uma fístula entre o osso do nariz e o cérebro. E ali pingava líquido do cérebro. Do cérebro? Acho que é. E por 20 anos ele sofreu com isso. Pastor Jonas já teve 9 meningites. 9. E era sempre uma pior que a outra. E ele fez uma cirurgia, conseguiu um tratamento, fez na verdade 3, mas a última que deu resultado, abriu a cabeça aqui. E quando estava voltando para os médicos para poder se recuperar dessa cirurgia, descobriu um câncer. Fez um outro tratamento. E ele estava voltando naquele dia, no domingo passado, para a igreja. Então eu fiquei muito emocionado ver ele cantando. E a hora que tocou essa música que a gente cantou aqui, eu fiquei tão tocado com aquilo, porque ele estava à minha frente, eu vendo meu grande amigo pastor Lu ali, ele, meu grande amigo pastor Jonas, cantando. Eu falei, meu, que cena para mim. E ele dizendo assim, tu és Deus, quem sou eu? E quando eu vi pastor Jonas ali, eu falei, puxa, um homem que tem professor de teologia, tem 2 mestrados, 2 doutorados, 1 pós-doutorado, fala grego e hebraico fluentemente. Eu falei, meu, e o homem dizendo assim, quem sou eu? Né? Aquilo mexeu muito comigo. E eu pensei num dia, numa sociedade que a gente vive hoje, nós somos, já falei isso várias vezes aqui, assim, enxurradas de vídeo, e eu vejo muitos vídeos de muitos pastores, de muita gente, que cada vez tem mais na sociedade dizendo assim, eu era crente, mas eu servia a igreja. E essa semana eu vi uma moça, eu não lembro o nome, que ela escreveu inclusive um livro sobre isso. Ela falava assim, eu era escravo da igreja. Eu sentava nos bancos e não podia fazer nada. Eu vivia a adolescência presa. Eu via não sei o quê e ficava falando. Sabe aquela igreja que te escraviza? Ela falava assim. E nós vemos constantemente pessoas que se intitulam ex-cristãos. Pessoas que se intitulam que eram servos do Senhor, mas não passavam de enganação. E a gente vê gente brigando com gente, e a gente vê gente descredenciando o Jesus da ceia que nós vamos fazer hoje. Isso tem cada vez mais aparecido no nosso meio. Mas não é uma coisa nova. Esse negócio de descredenciamento da palavra do Senhor, como a gente vê no dia a dia, é uma coisa que já vem de séculos. Lá no século IV, o imperador Juliano, ele vai tentar trazer de volta a Roma, que já era cristã desde Constantino, do primeiro século, o paganismo. Ele ficou conhecido para a história como Juliano o apóstata, aquele que abandona a fé. Ele queria trazer uma coisa para Roma que Roma já tinha abandonado. Se você pegar lá no século XVIII, com o iluminismo, o humanismo chega à sociedade cada vez mais presente. E Voltaire vai descredenciar os cultos cristãos, que Lutero lutou tanto para tentar trazer a história para a linha condutora novamente. Voltaire vai dizer assim, isso é maluquice. Isso aí é uma coisa que é fora do propósito. E cada vez mais as pessoas vão entender que aquilo está errado. E propaga-se essa história. Se escreve em literaturas, intelectuais vão escrever isso.
Se você pegar século 20, que nem faz tanto tempo aqui, irmãos. Quer ver? Se você nasceu entre 1901 até o ano 2000, levanta a mão quem nasceu. Você já está no século passado. Você já é do século 20. A Bárbara era criancinha, ela falava, isso é coisa de outro século. Século 20. Os comunistas da União Soviética, depois da Revolução Russa de 1917, eles diziam que aquilo era uma maluquice. Ser cristão era coisa de maluco. Karl Marx, o pai do socialismo, ele vai dizer assim, a religião é o ópio do povo. O que é ópio? Droga, uma planta que faz a heroína. A religião tira o povo de sintonia. Então, muita gente, ao longo dos séculos, descredenciaram a presença de Deus, o Espírito de Deus, a forma da gente celebrar a ceia. Muita gente critica isso até hoje. Hoje não tem isso, pastor? Hoje tem muito mais, está muito mais divulgado, porque hoje as redes sociais fazem isso com perfeição e com grande sutileza. Ou não? Hoje as redes sociais vão apresentar para a gente formas de cristianismo muito mais suave, muito menos comprometedora, muito mais adequada para a sociedade moderna. Seja para as crianças, seja para os jovens, sejam para os adultos, as igrejas deixaram de ser igrejas, passaram a ser templos de entretenimento. É muito mais gostoso você louvar a Deus num lugar muito mais agradável, eu também acho. Desde que Jesus continue sendo o centro da igreja. Que Jesus não passe a ser um detalhe na igreja. Aqui tem tudo, inclusive Jesus. Não, aqui tem Jesus e outras coisas. A ceia, por exemplo, que nós vamos ministrar daqui a pouco, não é só um ato de, vamos fazer. Mas graças a Deus, ainda existem igrejas como essas, existem pastores como esses que estão aqui. Pastor Lucas, pastor Maca, pastor Lu, eu, que nós vamos ainda pregar e falar sobre o verdadeiro Jesus, sobre a verdadeira cruz, sobre o verdadeiro significado. Nossa preocupação não é lotar, nossa preocupação não é ter entretenimentos, nossa preocupação é levar Jesus e a sua palavra. Porque o dia que deixar de ser também, eu digo aos irmãos que eu não estarei mais aqui. E tenho certeza que outros também não. Nós estamos na ceia do Senhor, não vamos celebrar uma tradição religiosa apenas hoje. Não é tradição. Você não acordou domingo de manhã hoje, viu o tempo e falou, dá para ir, vamos lá. É domingo, eu vou na igreja. Não, dá para ir, vamos levantar, dá para ir. A ceia não é só um memorial, é um memorial, mas não é só, é um encontro com a graça do Senhor aqui presente. A ceia não é só uma liturgia, a ceia é responder a um chamado de Jesus. Vai muito além do que a gente vê no dia a dia. Eu quero dizer para você que nós estamos aqui ainda para dizer que a história continua e Deus continua sendo o Deus da história. Deus nos viu quando ninguém mais nos vê. Deus nos viu e nos vê. Deus nos resgatou quando nós não vemos mais saída, como diz a música. Mas tudo isso acontece porque o Deus da ceia é o mesmo Deus que está presente comigo hoje e com você. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 15 ao 17. Nós vamos ler e entender um pouco o que o apóstolo Paulo falava lá há 60 anos depois de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15 a 17. O apóstolo Paulo, que era um mestre, vai falar para um jovem pastor algumas orientações para uma igreja que estava convivendo com muitas adversidades filosóficas naquela época, lá em Éfeso. E eu tenho certeza que
esse texto, se o apóstolo Paulo vivesse hoje aqui em Vila Euro, e chegasse aqui, ele chamaria eu, o pastor Lucas, pastor Lu e pastor Maca, e sentaríamos nós quatro e falaria a mesma coisa. Diz assim a palavra do Senhor: esta é a afirmação fiel e digna de toda aceitação. Ele está dizendo, isso é verdade. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o... Ele está dizendo, eu sou bom pra caramba, que nem se diz por aí nas igrejas, que nós somos criação de Deus perfeita. É isso que ele está dizendo? Ele está dizendo, nós somos os piores, eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei o quê? Misericórdia. Para que em mim, o pior dos pecadores, ele reafirma, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. E ele termina o versículo dizendo assim, ao Rei eterno, o Deus único, o imortal, o invisível, seja a honra, a glória para todo o sempre. Vamos orar? Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra, que esse tempo de meditação seja rápido, mas seja compreensível às nossas mentes, nosso intelecto e ao nosso coração sentimental, Senhor. Que seja o Senhor, nesse tempo, a prosperar as nossas vidas no Teu altar, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Paulo então escreve para Timóteo e diz assim, cara, vem cá. Ó, ouve o que eu vou te falar. A tua igreja, tá beleza, alguns problemas. Quais são os problemas? A igreja, ela tem que ir fazer a diferença, mas o que está acontecendo é contrário. A sociedade está fazendo muita diferença dentro da igreja. Ele está dizendo assim, olha, o que está acontecendo, essa confusão que está dentro da igreja, é porque a igreja está tendo cultos judaizantes, elementos dos judeus que estão aí espalhados, está chegando na igreja, e vocês não sabem mais o que vocês são, estão perdendo a identidade de vocês. Paulo está dizendo assim, olha, vocês eram uma coisa e estão meio que desviando o caminho. Ele vai dizer assim, os gnósticos, aquelas pessoas que estão misturando filosofia grega, que não é ruim, é boa, mas tem um sentido. Está misturando isso com cristianismo. Cristianismo não é bem isso que eles estão falando. Qualquer semelhança com muitas igrejas que nós vimos hoje, nesses dias da nossa sociedade, não é mera coincidência. Paulo previu lá, estava vendo o que estava acontecendo lá. Se ele estivesse aqui hoje, ele estaria vendo o que está acontecendo hoje. Ele está dizendo, olha, não é bem isso que está acontecendo. E ele diz, nesse pedaço de carta para Timóteo, 3 coisas básicas. Ele diz assim, ó, peraí, deixa eu te falar uma coisa. A palavra do Senhor é certeira. Vou te dizer uma coisa, só Cristo salva. Ele está dizendo aí nesse texto. Só Cristo é que salva. Outra coisa que ele vai dizer, ele não salva porque você é bom, não. Ele não salva porque você é joia. Ele não salva porque você como é que chama os caras que sobem a montanha lá, que eu esqueci? Hã? Não, lá dos crentes que sobem. Legendário, ele não salva porque você é legendário, não. É mesmo que eu falei que nós somos o quê? Sedentários. Ele fala, não é por isso que ele salva, não. Ele salva, Jesus está salvando por graça e misericórdia. Porque eu não sou nada. Como diz a música, que eu ouvi domingo e me encantei com a música. Quem sou eu para negar o poder do Senhor? Eu não sou. E o que a gente vem cantando muitas vezes por aí, é assim, olha, quem sou eu? Ah, eu sou bom. Deus é bom, mas eu sou bom também. Deus me fez bom. Toma cuidado com o que você canta por aí. Paulo está dizendo, não, eu sou o pior dos pecadores. Eu sou ruim pra caramba. Eu não sou bom, não.
Terceira coisa que Paulo fala nesse pequeno texto, diz assim, olha Timóteo, apesar das dificuldades que está tendo na igreja, Deus continua sendo Deus. Resista, persista, insista, vá adiante. Deus continua sendo Deus. Jesus Cristo não é qualquer um. É alguém que faz diferença na sociedade, faz diferença na minha e na sua vida. Eu quero, nesta manhã, final de manhã, falar 3 coisas que eu ouvi nessa música, que são verdades explícitas, palavra do Senhor nessa música. Como nas outras que nós cantamos, todas as outras aqui. Porque essa igreja tem critérios para pôr música aqui. A gente não põe qualquer música. Há um filtro teológico. Não sei se os irmãos sabem. Existe uma pessoa responsável. O pastor Lucas é responsável por isso. Qualquer música que vai ser ensinada aqui, passa por ele. Se tiver heresia, a culpa é dele. Ué. Mas o pastor Lucas, é um cuidado que a igreja, o pastor Lucas tem no ministério de filtrar a teologia da música. Ou não? Que às vezes a gente não tem esse filtro quando a gente está na rede social. Chega de tudo, não chega de tudo? A gente ouve de tudo. Às vezes eu vou embora à noite para São Paulo ouvindo sermão. Às vezes, invariavelmente, à noite no carro. E a gente ouve, eu ouço algumas igrejas. Irmãos, tem sermão que eu ouço que tem coisa que a pessoa fala que dói o ouvido. Você conhece um pouquinho de Bíblia e você fala, não pode ser isso. Tem coisa que eu ouço em vídeos, irmão também, que se eu conhecer um pouquinho de Bíblia, você fala, não é possível que alguém está falando isso. Estava falando ali no gabinete agora, com a Cris e com o Marco que estão lá em cima. Saudade de vocês aqui também. A gente estava lá. Uma vez eu fui com a Anne na igreja, em Jundiaí, numa igreja, o pastor estava entrando, com um cajado na mão. 4 copastores. Eu sei até o nome dos pastores que estavam lá. Chama Evandro Macaúba, pastor Lucas, pastor Ricardo e o futuro pastor Denis estava lá, com a arca da aliança. E o pastor entrava e as pessoas queriam tocar no cajado. Ele estava com o cajado na mão. Chamava pastor Luciano Tadeu. E as pessoas, na hora que tocava no cajado, ele olhava para a pessoa e dizia assim, o irmão está no livro da vida. Tocava, a irmã não está no livro da vida. Aí se falasse isso para mim que eu não estou, ia dar uma rasteira e ia ele cajado para tudo embora. É assim que funciona por aí. Conversamos de um outro pastor muito conhecido em São Paulo, que ele entra, eu já vi vários vídeos. Ele vai chegando na igreja, no corredor, ele vai entrando, seguranças, na igreja dele, no corredor da igreja dele, seguranças atrás dele, e ele vai esticando a mão para as pessoas beijarem, assim, ó. Irmãos. Por quê? Porque não é para ele a glória, é para o ser humano, que é bom para caramba. E essas 4 coisas que eu quero dizer para você aqui hoje, eu quero que você saia daqui como eu saí daquele dia, domingo passado daquela igreja, quando eu ouvi a música. O sermão que eu preguei lá nem foi isso, foi outra coisa. Foi um sermão de aniversário, sobre etarismo religioso. Sabe o que é etarismo religioso? Qualquer dia eu prego aqui. Mas eu preguei sobre outra coisa. Mas quando eu vi essa música, eu pedi para o louvor ministrar no final do culto, porque eu me encantei com a letra dessa música que diz assim, olha, não sou eu, é Ele. Esse homem está aqui em pé na minha frente, depois de tanta dificuldade de doença, louvando e erguendo a mão. Era a primeira vez que ele estava indo na igreja, depois de dias e meses que ele estava afastado. Um homem tão culto, é por causa dele. Não era por causa do seu conhecimento, não é por causa de sabedoria, mas era por causa dele. Primeira coisa que eu quero te dizer nesta manhã, meu querido, que o Senhor não sou eu, Ele me enxerga
apesar de ser quem eu sou. Ele me enxerga, a mim e a você, apesar de sermos quem nós somos. Se você pegar Gênesis 16:13, tem a história de Sara e de Agar, que você conhece bem. Agar era uma serva egípcia, escrava, serva de Sara, que Sara faz um bem bolado lá, porque ela não engravidava, e pega Agar como serva, que no costume daquela época era assim que fazia, e começa a humilhar Agar, e Agar faz o quê? Foge para o deserto. E nessa fuga, num momento de muita tribulação na sua vida, de humilhação, uma mulher que ninguém via porque ela não era ninguém, ela era uma serva. É a primeira vez que Deus olha para uma pessoa e diz para ela: eu estou te vendo. Deus olha para Agar e diz assim: eu estou te vendo. Deus nos vê quando ninguém nos vê. Ela grávida, rejeitada socialmente, não importa quem está te vendo, Deus está te vendo. Se for para frente na história, tinha um cara que sobe numa árvore para ver Jesus. E Jesus, que era esperto, olha para ele e fala: cara, vem cá. Na sociedade você é um cara que entre os outros aqui, até os meus discípulos, os caras que estão comigo aqui, vão achar que você é um cobrador de imposto maldito. Eu chamo você pelo nome. Como é que chamava o homem? Desce, porque ainda hoje eu vou estar com você na tua casa. Quem ninguém vê, aquele que é rejeitado socialmente. Primeira coisa que eu trago para você nessa tarde, nessa manhã, é que Jesus te enxerga como ninguém te enxerga. Segunda coisa que a gente pode dizer nisso é que Deus, de maneira especial, Ele nos vê de maneira especial, mas Ele também nos resgata. Eu fui resgatado pelo Senhor, eu posso dizer isso com direito de causa, irmãos. Quem eu era e quem eu sou hoje, a vida e a família que eu tenho, é obra do Senhor. Eu não sou digno de ter a família que eu tenho, eu não sou digno de estar aqui nesse púlpito, eu não sou digno de ter a profissão que eu tenho, mas o Senhor olhou para mim e falou: cara, é você, eu vou te resgatar do que você era e você vai ser uma nova pessoa em Cristo Jesus através da minha vida. É isso, Ele fez com você também. E olha que eu já passei perrengue na vida, irmãos. Já passei perrengue. Às vezes eu ouço cânticos com a Ana e é a história da nossa vida. É tipo filme de mocinho, de herói. Sabe aquele que apanha e no final dá certo? Eu estou nessa aí. Porque além de Ele nos enxergar, Ele nos resgata, Ele nos tira de um lugar onde ninguém alcança. Eu quando dei esse template para o pastor Lu, falei: pastor Lu, é esse negócio, eu quero alguém resgatando alguém. É isso que Jesus fez comigo, que está bem claro aqui. Mas eu estava mergulhado e o Senhor tirou de lá, eu não era nada. Continuo não sendo nada, mas agora eu sou nada com Jesus. O profeta Isaías 53 tem uma profecia que diz assim: Ele foi transpassado por causa das minhas transgressões. É aquele de doar. Pastor Lu disse domingo passado: quem poderia dar a vida por um amigo? O Senhor deu por você. Foi por você que Ele se entregou, sofreu. Eu vi um documentário essa semana sobre a coroa de espinhos de Jesus. A coroa, a gente vê muito por aí nos crucifixos e nas imagens, aquela coisa na testa aqui, não é isso? Aquela coroa assim, ó. Hoje já se sabe, a coroa de espinhos era um capacete de espinhos. Não era só aqui, que já é terrível, mas ela era um capacete. Era espinhos entrelaçados assim, ó. Imagina aquilo na pessoa.
Mas aquilo foi por mim e foi por você. E o profeta está dizendo, esse é o servo sofredor. Ele está falando de Jesus, que deu a vida por mim, por você, que pagou um preço que não precisava ser pago, mas foi pago por mim e por você. Não é qualquer Jesus, não é esse que as pessoas estão desqualificando socialmente. É o Jesus que se entregou por mim e por você, que deu a sua própria vida, que não tinha, era zerada, sem pecado. É desse Jesus que nós estamos falando. João 19:30 está escrito assim, que a hora que Jesus se entrega e salva a humanidade com o ato dele, ele diz assim, está consumado, está feito. Está feito. Jesus crucificado, ele diz assim, olha, agora está feito. Não há mais acusação, nós cantamos aqui, não há mais acusação, ninguém pode apontar o dedo para você e dizer assim, olha, você não serve para nada, você não presta, o Senhor está dizendo, não, você foi resgatado pelo sangue, meu sangue na cruz do Calvário, e você é obra do Senhor na minha vida. É isso que ele está dizendo. O sangue do Senhor nos purificou de todo pecado, nós continuamos pecando. Mas graças a Deus pela graça e misericórdia do Senhor nas nossas vidas. A ceia não é um memorial só. Ceia do Senhor é um resgate eterno, que significa para a gente, que quando a gente bebe o cálice, come o pão, nós lembramos que foi um preço altíssimo, que ninguém pode pagar o preço que Jesus pagou por mim e por você. Terceira coisa, Ele nos enxerga, Ele nos resgata, mas Ele não nos abandona. Quando eu ia muito em congresso de louvor com a Anne, eu ministrava louvor, a Anne também, a gente ministrava louvor, e eu ia muito em congresso de louvor, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas ministrando, louvando, cantando. Maioria pessoas que louvavam em igrejas, ia lá, maravilhosos os congressos, irmãos, maravilhosos. Aí a gente ficava 2 dias assim, 3, né? A noite da sexta, sábado e domingo, e no dia seguinte eu ia ministrar louvor numa igreja de 60, 70 pessoas. Desanimado aquele povo. Falava, Senhor, por que lá é bom, né, Lucas? Não era assim? Por que lá é bom e aqui não dá certo? Eu saía, desanimava. Às vezes a gente vai em congresso, tem os coaches gospel. Mas você pode, você consegue, não sei o quê, a gente vai no culto e é assim mesmo, e declara, e reafirma, e não sei o quê. Aí você começa segunda-feira, como é que você está? Desempregado. Começa a sua vidinha do mesmo. Você fala, não deu certo comigo, só dá com os outros. Esse Jesus da ceia, Ele olhou para você, Ele te resgatou, Ele dá o braço para você e fala, vamos que eu estou contigo, meu irmão, vamos que eu estou com você. Não quer dizer que você vai andar nas nuvens, quer dizer que eu estou com você. Vai ter perrengue, mas eu estou junto. Vai ter dificuldade, mas eu estou junto. Você vai tropeçar, opa, vamos aí, firma aí que nós vamos junto. É assim que acontece. É assim que acontece, Ele é o Deus conosco, Ele está com a gente, como Davi estava lá no Salmo 23, nas batalhas, ele diz assim, Tu estás comigo, Senhor, enfrentando os perrengues, mas ele sabia que Deus estava com ele. Fala da profundidade, da presença de Deus com ele, como lá na grande comissão, o próprio Jesus olha para a galera dele, para os discípulos e diz assim, olha, vem cá, deixa eu falar uma coisa para vocês, aí no 28:20 de Mateus, ele está dizendo assim, olha, eu estou com vocês só de vez em quando. Eu estou com vocês só na coisa boa, no filé mignon. O Senhor diz para eles assim, ó, eu estou com vocês todos os dias. Todos. Não é de vez em quando. Não é na coisa boa. É em todos, no pior perrengue da sua vida, o Senhor está com você. Tá. Você pode às vezes duvidar, mas Ele está.
Ele está na dificuldade, ele está olhando, ele é o Jesus ressurreto que está com você e dizendo assim: olha, segura aqui na minha mão. É uma promessa ativa que está valendo, não é promessa esquecida, não está lá no fundo da gaveta. Estou com você. Calma, calma. E se brincar, ele está cantando no seu ouvido assim: 1, 2, 3, pensas que não. E está lá. Eu nunca mais esqueci de vocês cantando isso aqui. Só que sua família veio cantar, que eu chorei aquele dia. Eu nem conhecia essa música, sabia? Acho que só eu que não conhecia. Heloísa? Aqui canta a música, Heloísa? Hã? Isadora? Olha, nem sei o nome da moça. Isadora Pompeu. A ceia, irmãos, de Jesus que nos vê, nos resgata, anda com a gente, não é só para recordar o que Jesus fez por nós, não. A ceia é para a gente experimentar aqui, hoje, o que Ele ainda faz na nossa vida e o que vai fazer. É por isso que a gente está aqui. Eu quero encerrar dizendo assim que se Jesus se enxergou, resgatou, como está dito na música lá, não tem outra coisa a fazer, não há outra receita, além de dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Verso 17 de 1 Timóteo, capítulo 1, diz assim: ao Rei eterno, está dito lá, nós lemos isso. Está dito assim: ao Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, seja honra, glória para todos sempre. Meu irmão, eu quero te falar uma coisa. Lá no Apocalipse de João, está escrito que digno é o Cordeiro, o Jesus, o Cristo da cruz, o Cristo da ceia. Ceia para a gente vai muito além de outras coisas, é um ensaio para a nossa eternidade, onde nós vamos ficar cantando os louvores ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor, clamando o nome do Senhor, anunciando a morte do Senhor e a sua ressurreição e a sua benevolência com a gente até que Ele venha. Nós vamos fazer isso. Nós não somos nada. Como muitas pessoas abandonam a fé, que eu disse no começo, e tentam dizer que a vida começou depois que saiu da igreja, que abandonou a Jesus, eu quero te dizer exatamente o contrário. A minha começou quando eu aceitei a Jesus. Eu quero testemunhar que a minha vida passou a ser outra, a partir do momento que eu entendi que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Enquanto muitos negam o Senhor, eu quero dizer para você nesta manhã, eu não vou negar, Jesus é o Senhor da minha vida. Quem sou eu, Senhor, para negar o teu poder? O Senhor, quando viu Agar, quando viu Zaqueu, um dia Ele me viu também. Senhor, quando resgatou a minha vida e me tirou das garras do inferno, eu tenho a impressão que naquele momento que Ele tirou a minha vida e que eu me entreguei a Ele, eu tenho certeza que o Senhor olhou para mim naquele momento e disse: está consumado na vida desse meu filho. Ele falou isso na sua vida também, meu irmão. Eu tenho certeza de que quando eu estava na maior perrengue da minha vida, na maior dificuldade, quando o Lucas estava desesperado naquele hospital, com a Paola e a Mari, Deus pegou no braço deles dois e disse assim: eu estou com vocês. Quando o Lu estava com a Anne no hospital lá do coração, Deus estava de braço com ele, dizendo: eu estou com vocês. É esse Jesus, a Ele que
nós temos que render honra, glória e louvor. Enquanto muitas pessoas negam esse Deus, nós como igreja de Cristo vamos continuar proclamando a esse Jesus. E quanto muitos se afastam, nós vamos continuar nos aproximando. E quanto muitos esquecem, nós vamos continuar lembrando que Ele salva, que Ele faz diferença na vida das pessoas e que nós ainda não somos nada diante dEle. Meu irmão, enquanto muitos o odeiam e vão continuar odiando, nós vamos continuar como Igreja Batista de Vila Euro, amando a esse Deus e dizendo: Tu és Deus, quem somos nós para negarmos o seu poder? É essa ceia que nós vamos celebrar daqui a pouco. Esse é o Deus da ceia. Vamos ficar em pé. Que você possa cantar este cântico